Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desse domingo, domingão acabando, né? Vamos terminar esse domingo com mais um vídeo aqui no canal Machão da Gama. Nesse vídeo vamos falar sobre os jogadores que estão aí na mira do Vasco, né? Falaremos sobre o Lianco, zagueiro Lianco volta à pauta no Vasco. Falaremos sobre Thiago Alcântara e, claro, também vamos falar sobre Felipe Coutinho, que é o assunto do momento. Hoje tivemos um jogo solidário, né, no Maracanã. Alguns jogadores com identificação com o Vasco da Gama participaram desse evento e falaram sobre essa volta de Felipe Coutinho ao Vasco, né? Nenê, Carlos Germano, Diego Souza, todos eles comentaram sobre esse possível retorno do Coutinho e eles também estão ansiosos, né, para verem o Coutinho com a camisa do Gigante. Então, depois da vinheta a gente vai começar esse vídeo. Vamos falar sobre Medel também. O empresário de Medel abriu o jogo sobre a situação do atacante, do zagueiro. Vamos falar sobre o Medel aqui nesse vídeo e depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E vou começar parabenizando aqui a garotada do Sub-15 do Vasco da Gama. O Sub-15 do Vasco venceu o Palmeiras hoje por 1-0 e foi campeão da Copa Nike Sub-15. Título inédito aí para o Vasco da Gama. O gol do Cruz Maltino foi marcado por Diego Minete. Diego Minete marcou aí o gol do Gigante. Vasco 1-0, Sub-15 campeão da Copa Nike nesse domingão. Parabéns aí pra garotadinha do Vasco da Gama, né? Muito bacana, desde adolescente tem que acostumar mesmo a ser vencedor com a camisa do Vasco da Gama. Parabéns aí pra essa rapaziadinha. Bom, vamos aqui já falar das notícias do Gigante da Colina em relação à chegada e saída, né, de jogadores. Vamos começar falando aqui sobre o Medel, né? Porque nos últimos dias muitas informações sobre uma possível saída do Medel, principalmente para o Boca Juniors, né? O Medel que não vem sendo utilizado no Vasco, né? Vem sendo muito pouco utilizado desde a saída do treinador Ramon Dias, e exatamente por conta disso, ele ter um salário alto, muitas informações estavam dando conta que o zagueiro poderia deixar o Vasco e tinha propostas, né, de outros clubes sul-americanos, incluindo o Boca Juniors. Pois bem, o jornalista Fábio Torres entrou em contato com o empresário do Medel, que desmentiu, neste momento, a possibilidade do zagueiro deixar o clube. Ao ser perguntado, o agente de Gary Medel respondeu ao jornalista Fábio Torres o seguinte, abre aspas, não tem possibilidade dele sair, e ele é o melhor zagueiro do clube, fecha aspas. Foi o que disse aí o empresário do Medel, né? Seguindo ali a apuração do Fábio Torres, segundo a apuração dele, não há movimentos nesse momento para uma saída do atleta. Sempre tem sondagens, mas não tem nada de concreto até o momento. E o Medel quer esperar a avaliação do treinador Álvaro Pacheco para saber se será utilizado ou não pelo novo técnico da equipe. Enquanto isso, um outro zagueiro voltou a ter o nome especulado no Vasco da Gama. O Lianco, que já foi especulado no Vasco por diversas vezes, né? A janela de transferências só abre no dia 10 de julho, mas os clubes já estão se movimentando no mercado, que é o caso do Vasco, que tem aí encaminhada a situação do Felipe Coutinho e está de olho em outros nomes para o restante da temporada. O Cruz Maltino já tem alguns jogadores mapeados, né, para tentar investir quando o mercado abrir. E um desses nomes, segundo o canal Atenção Vascaínos, é o do zagueiro Lianco, jogador de 27 anos, pertence ao Southampton, mas estava emprestado ao Al Garrafa do Catar. Com o fim da temporada lá no Catar, o zagueiro estará de volta ao clube inglês, mas não deve ser muito aproveitado, né? O clube do Catar fez uma proposta de compra para o Southampton e o clube inglês até aceitou essa proposta de compra, mas o jogador ainda quer ouvir propostas do Brasil e existem clubes brasileiros interessados em Lianco. O jogador pensa em jogar no Brasil e conversas estariam em andamento, segundo a apuração do Lance. Ainda não há confirmação se esse clube que está conversando com o Lianco é o Cruz Maltino, mas a chegada do zagueiro seria com certeza uma boa opção para o Vasco da Gama.
Lianco é um interesse antigo, né, do Gigante da Colina, que busca a contratação do jogador revelado pelo São Paulo desde 2023. O clube chegou a oficializar uma proposta na temporada passada, mas a oferta foi recusada naquele momento pelo Southampton. A negociação se estendeu por quase um mês e teve desfecho negativo, e agora o nome de Lianco pode voltar à mesa no Vasco da Gama. A gente vai aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Um outro nome que está sendo falado aí no Vasco é o de Thiago Alcântara, né? Informação do Lucas Pedrosa é que Thiago Alcântara foi procurado pelo Vasco através de intermediários. O contato foi feito com o pai do atleta, o Mazinho, que é campeão brasileiro pelo Vasco da Gama, mas ainda não teve nenhuma conversa oficial entre Vasco e Thiago Alcântara, e é uma situação muito difícil. O jogador desperta interesse de outros clubes no Brasil, inclusive o Flamengo, e desperta interesse também de alguns clubes do futebol europeu. É uma negociação complicada de acontecer. Por enquanto, em relação ao Thiago Alcântara, é apenas isso que a gente tem de concreto. Quem está muito perto de voltar ao Vasco, todo mundo sabe, Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho já deu várias declarações que todo mundo sabe que ele quer voltar ao Vasco da Gama e está apenas esperando a sua rescisão lá com o Aston Villa para poder fechar com o Gigante da Colina. E hoje, no Maracanã, 3 atletas que têm muita identificação com o Vasco falaram sobre esse possível retorno do Coutinho. Carlos Germano, Diego Souza e Nenê comentaram a possibilidade do Coutinho vestir a camisa do Vasco de novo. Confira o que eles disseram. Casa dele, São Januário, foi criado ali, acho que das últimas gerações do Vasco, dos últimos 20, 25 anos, foi a maior revelação nossa, o Felipe Coutinho, né? Ele sabe que São Januário está de porta aberta para ele sempre, porque foi criado ali, a cria nossa. E a torcida do Vasco espera, porque acho que toda a situação que vem acontecendo com o Vasco nos últimos anos, né, o torcedor ansioso, querendo uma equipe cada vez mais competitiva, mais forte, né, voltar a 2 décadas atrás, onde eles comemoravam bastante títulos. Então eles querem isso novamente. A volta do Felipe Coutinho acho que vem trazer todo esse conforto para o torcedor vascaíno. Né? Às vezes você fica um tempinho sentido, 1, 2 anos, mas sem o ídolo você não pode ficar. Até eu estou empolgado. Claro que a gente quer que o Coutinho volte para o Vasco, né? E todo mundo sabe do coração dele. Espero que ele esteja bem à vontade para que isso aconteça, né? Nós, torcedores do Vasco, querendo que ele possa voltar e que eleve o patamar da equipe e consiga colocar o Vasco no cenário nacional, assim, de buscar realmente os títulos que sempre buscou. Até você está empolgado? Tô demais, meu filho, então. Mas com certeza representa uma alegria muito grande para o torcedor, um grito de esperança da torcida vascaína. E eu fico feliz que é um cara que ama o Vasco e a torcida ama ele. E o Vasco precisa desse tipo de jogadores, né? Eu senti isso na pele e fico muito feliz. Tomara que dê certo aí e ele possa ajudar muito o Vasco. Então tá aí, né? Todo mundo quer Felipe Coutinho no Vasco. Vou ficando por aqui. Um bom final de domingo para todos. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui.